O poema que vou apresentar intitula-se As Pequenas Gavetas do Amor, de Ana Luísa Amaral. Este poema fala da vontade que o sujeito poético tem de guardar no que considera ser as gavetas do amor, o que viveu e que recorda como sendo boas recordações e memórias. Contudo, antes de avançar para a análise do poema, não podia deixar de falar na sua autora. Ana Luísa Amaral nasceu a 5 de abril de 1956 e aos 9 anos muda-se para Lessa da Palmeira, no distrito do Porto. Doutorou-se em literatura norte-americana, defendendo uma tese sobre Emily Dickinson. A partir de 1990, ano de publicação do seu primeiro livro de poemas, a autora não mais deixou escapar a inspiração, ligando-nos mais 5 títulos de poesia. Mais tarde publica também um livro de contos infantis. Escrevendo ela própria em espanhol, a sua obra encontra-se traduzida nas línguas castelhana, inglesa, francesa, alemã e búlgara. Obteve várias distinções e prémios em Portugal e no estrangeiro, como a Medalha da Cidade de Paris, a Medalha de Ouro da Câmara Municipal do Porto, por serviço à literatura, o Prémio Literário Correntes de Escrita, o Prémio de Poesia Fundación Roma, entre outros. Para além disto, Ana Luísa Amaral foi professora jubilada da Faculdade de Letras do Porto e membro sénior do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, onde trabalhou nas áreas de poéticas comparadas e estudos feministas. Ana Luísa Amaral faleceu a 5 de agosto de 2022. Antes de passar para a interpretação do poema, vou proceder à leitura do mesmo para tornar a sua análise mais fácil de compreensão. Se for preciso, irei buscar um sol para falar de nós, ao ponto mais longínquo do verso mais remoto que te fiz. Devagar, meu amor, se for preciso, cobrirei este chão de estrelas mais brilhantes que a mais constelação, para que as mãos depois sejam tão brandas como as desta tarde. Na memória mais funda guardarei em pequenas gavetas palavras e olhares, se for preciso, tão minúsculos centros de cheiros e sabores. Só não trarei o resto da ternura em resto esta tarde, que nem nos foi preciso. No fundo do amor, tenho-a comigo, quando a quiseres. Feita a leitura deste poema da Ana Amaral, vamos então passar para a sua análise. Primeiramente, fazemos a análise formal do poema, isto é, toda a informação que recolhemos através da observação das características deste poema. Vemos que é composto por 5 estrofes, uma quadra, 2 quintilhas e uma sétima, e verifica-se a ausência da rima e a irregularidade métrica. A partir da leitura do poema, verificamos que a expressão Gavetas do Amor, presente no título, adquire um significado simbólico ao longo do texto. Retomando o sentido literal da palavra, o sujeito poético recorre ao vocábulo, valorizando a sua funcionalidade cotidiana, que é guardar. No entanto, atribui-lhe um valor simbólico ao torná-las metaforicamente em guardiãs do amor. Assim, as gavetas representam simbolicamente o refúgio que permite guardar as memórias do amor, a memória das palavras, dos sentimentos, dos olhares trocados, dos cheiros e sabores. No fundo, as gavetas permitem a eternização do amor. Ao longo do poema, o sujeito poético revela a sua entrega total ao amor. O sujeito lírico afirma que, se for preciso, fará o irrealizável. Deste modo, enumera uma série de ações que metaforizam a sua entrega total ao amor. Na verdade, todas as ações elencadas realçam o facto de o amor tornar tudo possível, tal como demonstram as seguintes expressões. Irei buscar um sol, cobrirei este chão de estrelas mais brilhantes. Contudo, no final do poema, a repetição da expressão se for preciso é anulada, pois essa urgência é substituída pela ternura, que não precisa de provas impossíveis nem de memória. O poema termina com travessão, transgredindo as regras tradicionais de utilização deste sinal de pontuação. Esta utilização do travessão deve assim ser entendida como um fator que contribui para a expressividade do texto, deixando-o em aberto. Desta forma, o eu lírico sugere a continuidade daquela tarde. Por fim, decidi proceder à divisão deste poema em partes. A primeira parte corresponde à primeira e segunda estrofes e o sujeito poético faz referência ao que ele é capaz de fazer por amor.
como por exemplo, se for preciso, irei buscar um sol para falar de nós. Já a segunda parte corresponde à terceira e quarta estrofes e o sujeito poético faz referência ao que acha importante guardar. Por exemplo, na memória mais funda guardarei em pequenas gavetas palavras e olhares. Ao longo do poema encontramos vários recursos expressivos e, portanto, gostaria de realçar alguns. Temos a metáfora, se for preciso, irei buscar um sol para falar de nós, a comparação, para que as mãos depois sejam tão brandas como as desta tarde, a personificação, para que as mãos depois sejam tão brandas, e a enumeração, palavras e olhares, cheiros e sabores. Para além disto, as gavetas são uma metáfora para os elementos que preenchem a memória, como palavras e olhares, cheiros, sabores, o que nos faz humanos. Para a intertextualidade, decidi escolher esta pintura a óleo de Marc Chagall, denominada O Aniversário. Como conseguimos observar, vemos que o elemento principal e central desta pintura é o casal e a representação do seu amor, tal como acontece no poema de Ana Luísa Amaral. Adicionalmente, vemos que o elemento feminino tem as pontas dos pés no chão, prestes a alcançar voo, como se levitasse. Por outro lado, o elemento masculino contorce numa posição de modo a beijar a sua amada. Ora, estas posições são fisicamente impossíveis, e é quase como se o amor permitisse realizar o impossível. A ausência da gravidade, em relação aos dois amantes voadores, é uma metáfora, aludindo ao imenso amor do casal, capaz de elevá-los às alturas, de deixá-los no ar, como se vivessem num mundo irreal. Mais uma vez, o facto de o amor tornar o impossível possível está bastante presente no poema anteriormente analisado, visto que o sujeito poético mostra a sua entrega total ao amor, dando exemplos de situações impossíveis, mas que, no entanto, estava disposto a realizar apenas para reviver o amor que guarda nas suas gavetas do amor. Outro pormenor que captou a minha atenção foi o facto de tudo aquilo que rodeia o elemento central ser minuciosamente detalhado. Uma mesa com uma toalha azul florida encontra-se próxima da janela, dois tapetes coloridos e maravilhosamente detalhados enfeitam a parede, através dos vidros da janela é possível ver o ambiente lá fora, o bolo em cima da mesa ou até mesmo o buquê de flores que a personagem feminina tem na mão. Todos estes elementos despertam sensações olfativas, visuais, auditivas e que através da memória basta estar presente apenas um destes elementos para nos teletransportarmos para o momento associado a essas sensações. A utilização da memória para relembrar tempos passados está muito presente na terceira estrofe deste poema da Ana Luísa Amaral, onde esta guarda na sua memória, através de pequenas gavetas, palavras e olhares, e cheiros e sabores. Em suma, verificamos que o amor é algo muito presente, tanto no poema As Pequenas Gavetas do Amor, de Ana Luísa Amaral, como também na pintura de Marc Chagall. Muito obrigada pela vossa atenção.